Olá, seres! Estamos aqui para mais uma live aqui no Empreendedor Cósmico e dessa vez nós vamos conversar sobre o caos ordenado, aquele caos, aquela bagunça que você coloca embaixo do tapete, né? Aquelas perguntas, né, que a gente se faz sempre. Nossa, por que a minha vida tá um caos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente alivia isso, né? E por que a gente apenas alivia, a gente não consegue se livrar para sempre? Por que o caos, ele é importante na nossa vida? Apesar de parecer, nossa, por que o caos é importante? Você vai entender. Vou chamar aqui a terapeuta Angélica para conversar com a gente, para dar dicas também, né, do que a gente pode fazer para ordenar esse caos, para ajudar na nossa rotina, né, todas essas peculiaridades, essas baguncinhas que acontecem diariamente no nosso dia a dia, como que a gente faz para equilibrar isso, né, a vida pessoal, o trabalho. Eu vou chamar ela agora. Oi, Rodrigo. Oi, Harry. Oi, Angélica. Você já enviou a solicitação? Não? Enviando aqui para a Angélica, ela vai entrar com a gente. A Angélica, ela foi minha terapeuta durante Olá. Acho que foi em 2019. Oi, essa câmera tá virada. Agora Oi, sim! Tudo ótimo! Aqui o celular. Beleza, prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigada pelo convite, Mônica. Eu que agradeço, uma honra. Já conheço o teu trabalho há bastante tempo. Eu estava contando aqui que já fui né, a sua cliente, né? Você já foi minha terapeuta, acho que foi em 2019, né? Então eu já conheço muito bem o teu trabalho. Né, dentro dos cafés terapêuticos agora, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Sim. Então, pegando o gancho aí que a Mônica estava falando, eu tenho um evento mensal que é o Café Terapêutico, que acontece na Confeitaria Maomé. E a Mônica esteve presente no último Café Terapêutico. Aqui em Porto Alegre, Confeitaria Maomé, na Rua Vicente da Fontoura, bairro Petrópolis. Falar sobre assuntos maravilhosos, tem bolo. O que eu faço? Qual é a ideia desse café terapêutico? É que eu sempre achei assim, terapia é um momento muito bom. Às vezes pode ser trabalhoso. Às vezes a gente faz terapia num momento difícil da nossa vida. E aí que a terapia é boa, ela é libertadora. E nada mais do que falar sobre assuntos de sentimentos, de desafios a serem superados e sobre o funcionamento da mente humana com um café acompanhado de amigos. Claro que a gente não vai fazer terapia no café, mas vai compreender um pouco sobre esses assuntos, que nem hoje estamos aqui nessa live, né? Só falta o cafezinho maravilha. Na live. É verdade. Então agora que a gente volta da pandemia e pode fazer tudo presencialmente, né? Vamos lá para a confeitaria. É verdade, tem que aproveitar, né? Na confeitaria. Com certeza. Uma conversa muito produtiva, né? Onde vem muito insights, né? A gente acaba se colocando, né, naquelas situações e trazendo para a consciência, olha, isso está acontecendo comigo, né? Como falou, não vai ser uma terapia, mas ao mesmo tempo é algo que a gente pode começar a gerar movimento sobre aquele assunto, né? E aí sim, posteriormente vir a procurar Angélica, ler livros sobre aquele assunto, começar a estudar mais, porque ninguém quer autoconhecimento, ou melhor, todo mundo quer se desenvolver. A questão é que ninguém quer olhar para suas dores, porque dói, né? Leva tempo, ninguém quer olhar para os seus padrões negativos, para suas mágoas, do trabalho, leva tempo, mas é tão bom. Então, para vocês que estão aqui, meus parabéns, porque já é um movimento, né? Já é
um passo para o autodesenvolvimento, para o próximo nível, né, da vida que você quer levar daqui para frente. E tem uma questão, Mônica, disso que tu está falando, que leva tempo e que é dolorido. Nem sempre leva tempo, nem sempre uma é dolorido. crença. Exato. Essa é que quando a gente está bem orientado de um profissional, de livros, também de autoconhecimento, as coisas fluem com mais leveza. A gente não precisa, e o certo é não sair nunca de uma sessão de terapia pior do que entrou. A gente sempre sai melhor. E isso Com é certeza. maravilhoso, né? E a outra questão, assim, que eu na terapia de orientação parapsicológica sempre trago o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É saber um pouco de como funciona a mente humana, de como funcionam as coisas no mundo em que a gente está. Não é o terapeuta que vai fazer o trabalho, mas é eu, cliente, né, que vou entender que programações subconscientes, que crenças limitantes que estão lá acontecendo, da onde que elas surgiram, e tenho recursos também para começar a trabalhar em mim. E esse trabalho de reprogramação mental, de superação dos traumas e desafios, é um trabalho que às vezes acontece num piscar de olhos. Porque nós somos energia, porque tudo é quântico, nós somos energia. Nós temos questões na nossa vida que podem ser um processo e outras que podem se resolver num passe de mágica. É verdade, e existe muito essa questão, né, da falta do conhecimento mesmo, do que é verdadeiramente o autoconhecimento, né. Muitas pessoas, até do meu convívio e das pessoas também que eu acabo atendendo em consultoria, leva um pouco essa questão de, é clichê, autoconhecimento, coisa de coach. Mas, na verdade, o primeiro passo realmente para transformar de verdade, porque a gente sabe o que a gente precisa fazer. Mas por que a gente não consegue? Porque a gente não traz a consciência, a gente não gera esse movimento de querer, eu preciso me entender, eu preciso me conhecer para que certas coisas que acontecem na minha vida eu entenda o porquê acontece, de que forma que eu funciono para que eu possa resolver isso ou me adaptar a esse problema e seguir em frente, né? Qual a minha parcela de responsabilidade? Exatamente. E ali, então, vamos entrando no assunto do caos, do dia a dia, né? Hoje tu colocaste ali num story muito interessante, os barulhos, a economia que tá ruim, a criança aqui em casa, no home office, incomodando, o problema sempre são os outros, é sempre fora, sempre os outros. Tá aí a tua responsabilidade. Porque assim, né? Não que os outros não sejam problemáticos, não que o mundo não seja cheio de defeitos, mas sim, que poder que a gente tem sobre os outros? Ninguém muda ninguém. Só que a gente tem um poder infinito sobre nós mesmos. Então, claro que tem algumas coisas que a gente, com tranquilidade, com controle sobre nós, com o autoconhecimento, a gente vai conseguir melhorar a comunicação com o outro, com o mundo, e tem coisas que vão se mudar aos poucos, né? Às vezes até como um presente que acontece para nós. Mas é a gente que vai aprendendo a lidar com as situações diversas. Exatamente, né? Que nem eu falei, é muito fácil a gente colocar uma receita pronta. Faça isso, faça aquilo, faça meditação, não sei o quê. Se a gente ainda não tomou a consciência e se autorresponsabilizou de que eu preciso fazer alguma coisa para ser mais produtiva, para ser mais organizada, seja lá o que for que está faltando aí, né? Não colocar a baguncinha, o lixinho embaixo do tapete, mas aprender a olhar, aprender a enfrentar. E também se acolher, porque há momentos em que a gente não quer saber, né? A gente só quer se esconder num buraquinho e tá tudo bem. Mas, né, saber respeitar essa autopreservação também é importante, mas ao mesmo tempo saber que, amanhã eu vou estar melhor, em outro momento eu vou estar melhor e vou olhar para isso com consciência. E
faz parte também, né, da nossa vida, sentimentos, como tu falaste, de tristeza. São momentos importantes para a gente perceber, se dar conta de que tem algo errado. Sentimento de raiva, esses sentimentos fazem parte da vida. É terapêutico extravasar a raiva, de preferência de uma forma adequada, que não gere consequências, outros problemas, nem para ti, nem para o mundo, né? Sim, mas existe sempre esse momento. Com certeza. E aí, falando assim sobre a questão da gente tentar fluir bem no dia a dia, a gente tem, e tu mencionaste aí sobre receitinha pronta, né? Seria fácil chegar aqui e dizer assim, faz isso, faz aquilo, medita, tenho essa técnica aqui. E aí, às vezes, a gente tá cansado, tá irritado para fazer uma determinada técnica, uma meditação. Então, tu vai já criar ou buscar conhecer outras técnicas, porque tem que botar a raiva para fora. Não, experimentar o que serve para ti. Nem tudo serve. Em que momento, né? Também. Em que momento você está aberto, né? E disponível, e a tua energia está vibrando com aquilo, né? Se eu tenho um copo cheio de água suja e vou colocar aqui a água limpa, pensamento positivo, meditação, não sei o quê, vai acabar sujando toda a água. Eu tenho que primeiro limpar, reconhecer que essa água está suja. Eu tenho que primeiro dar um jeito de limpar ela, tirar essa, trocar a água. Com certeza. Né? E ainda sobre essa questão de meditação, eu queria trazer que não existe a não influência. Nós somos influenciados pelo meio permanentemente e também influenciamos. Se eu quero fazer um trabalho no meu dia a dia, um trabalho de uma técnica mental, de treinar, de ficar calma, de ser assertivo, às vezes parece que não está funcionando por causa do ruído que tem em volta, da bagunça, do estresse que tem em volta. Mas o mínimo que eu faço faz diferença. O mínimo que eu fizer vai fazer toda a diferença, às vezes de uma forma aparentemente imperceptível, mas faz diferença. E então, assim como eu recebo a influência dos outros, eu também influencio. Qual é o seu poder, o seu valor que está dentro de você, de cada um de vocês, né? Que vai transformar o mundo. Pode não aparecer no primeiro momento, mas faz grande diferença para ti mesmo e para o outro, né? Sim, eu falo muito nessa questão do empreendedorismo, algo mais assim material, vamos dizer assim. Como que tu quer mudar a vida do teu cliente, seja com produto ou serviço, se você mesma não consegue organizar o mínimo da bagunça que está aí dentro? Independente do produto ou serviço, né? Porque a economia, porque as pessoas não querem vender, não querem comprar, ninguém procura, nanana. Sempre tem mil desculpas. E muitas delas até são válidas, tudo certo, né? Porque a gente tem estratégia de marketing, tem estratégia daquilo, disso, daquilo. Mas você já parou para pensar sobre o que você está refletindo sobre o seu negócio, né? Qual o seu momento de vida, o que você está vivenciando na tua vida pessoal que está refletindo no trabalho. Porque é muito fácil a gente chegar, por exemplo, numa empresa para trabalhar, bater o ponto e dizer, a partir de agora eu sou a Mônica profissional, né, funcionária dessa empresa. Meus problemas pessoais estão lá fora. Na prática, é outra. Na teoria é muito lindo. Mas como separar isso se nós somos um ser e tudo que a gente vivenciou lá fora está influenciando diretamente? A gente só não quer ser consciente disso. E como separar? Tem como? Isso que tu tá falando é o marketing espiritual, né, Mônica? Sim, exatamente, né? A gente trabalha com material, a gente precisa das estratégias para vender, para oferecer, para ganhar dinheiro. Não é errado ganhar dinheiro, né? Depois a gente pode falar sobre isso também.
né, sobre as nossas crenças em relação ao dinheiro, mas como que eu posso realmente melhorar, né, o meu produto e serviço, as minhas vendas, né, a minha prosperidade. Só que a gente separa muito a prosperidade do trabalho, a prosperidade da família, a prosperidade dos relacionamentos, mas no fim é a mesma coisa, é prosperidade. Se a gente não está mal, né, em alguma área, isso vai refletir de alguma forma, se tu não resolve, se tu não olha para aquilo. E aquilo vai se tornando um hábito, e aquele hábito, padrões vão surgindo, e se tu não consegue olhar para isso, realmente, tu vai precisar de uma terapia, tu vai precisar realmente de um acompanhamento, de isso se aí conhecer. Que a Mônica está falando é uma coisa muito séria. No cosmos, ou seja, a nossa vida também, porque nós fazemos parte do cosmos, é um todo integrado. É um todo integrado. É como um quebra-cabeça gigante com as peças que se encaixam, ou como um caleidoscópio que está sempre em movimento, porque nossa vida está sempre em movimento, e as pecinhas vão se reacomodando e se encaixando para formar um mosaico bonito. Se tem uma peça que não se encaixa e a gente força ou varre para baixo do tapete, aquela coisa que está fora da harmonia, isso vai gerar doença, sofrimento, fracasso, todas as coisas desarmônicas que a gente que nos fazem sofrer, que nos fazem infelizes, até que nos pode fazer morrer. Então, isso aí tudo isso que estamos falando são leis cósmicas, leis da natureza. Nós somos parte da natureza. Se eu estou em desacordo com alguma lei da natureza, eu vou sofrer. A parapsicologia do sistema Grisa com que eu trabalho traz de forma bastante didática todas as leis da natureza que a gente tem que estar observando. As 3 leis básicas seriam, primeiro, a lei da harmonia. Qualquer coisa para existir, ela precisa estar em harmonia com o todo, como eu falei antes. Não existe a não influência. Tudo é um todo integrado. Cada indivíduo também somos internamente integrados. Experimenta aí bater o dedinho do pé, quebrar. Vê se o teu dia não vai ser um inferno. Tu não vai ficar de mau humor, né? A gente sente dor, aquilo incomoda, parece que tá tudo errado quando um aspecto da nossa vida tá mal. E aí, como tu estava falando, a gente tenta separar e não consegue. Se consegue temporariamente, isso vai gerar doenças, câncer, problema em fígado, alguma coisa, até resfriados, né? Aquilo que está entalado, que te dá uma amigdalite que tu não conseguiu resolver, gritar. Por isso que... Fala. Não, eu lembrei da ansiedade, então, né? Por isso que a parapsicologia ela é uma terapia holística. O que significa isso, terapia holística? Aquelas coisas que a pessoa fica viajando, nada. Místico. Procura o sentido, procura o sentido do termo. Holístico vem do grego, a palavra holos, que significa o todo. Que significa exatamente isso que eu estava falando, o cosmos, tudo está relacionado com tudo. Então, é lindo quando a gente começa a perceber essas coisas. Com certeza. Fala. Eu ia comentar sobre as crises de ansiedade, né, que a gente tem no dia a dia. Às vezes até a gente pergunta, por que tu tá ansioso? Não sei. Às vezes a pessoa não sabe dizer. Porque isso é algo que já vem de várias coisinhas, de várias dessas pecinhas que estão desencaixadas ou estão tortinhas por tentar encaixar e não conseguir. E aquilo vai reverberando, e tu não sabe nem explicar o porquê que tu tá daquele jeito, daquele estado, né? Porque são sentimentos, né? Que são regidos pela nossa mente subconsciente. Aquela parte da mente sobre a qual, aquela função mental sobre a qual nós não temos controle consciente. Não existe explicação racional para as nossas emoções,
Às vezes a gente vai com a cara de alguém ou não vai com a cara de alguém. O nosso subconsciente ele funciona de forma automática, de acordo com como ele foi gravado, como ele foi programado. E como assim? O subconsciente foi programado quando? Ao longo da nossa existência. Já trazemos, assim como trazemos uma genética, a gente traz uma psicogenética desde os nossos antepassados e durante toda a gestação, primeira infância e depois ao longo da vida, o nosso subconsciente é programado e ele vai funcionar regendo as funções do corpo, as emoções e consequentemente criando a nossa realidade. E se temos ali programações sofridas, atrapalhadas, ou seja, se passamos por traumas ao longo da nossa vida, às vezes traumas que vêm a conta-gotas, de pouquinho em pouquinho, um jeito de ser bruto da vovó vai ser repetido pela mamãe, depois vai ser repetido e por você como mãe também, e aquela brutalidade, aquela falta de afeto, ela vai sendo gravada na pessoa como rejeição, com baixa autoestima, com sentimento de culpa. E esses sentimentos atrapalhados, sofridos, eles vão tentar se ajeitar na sua vida de uma forma automática. Só que no momento que a gente... Ou seja, e de uma forma automática, de uma forma atrapalhada. Sim. Se eu me sinto rejeitado, quando o outro vem falar comigo, parece que ele está me agredindo. Porque é assim que eu acostumei a viver. Assim que meus avós viveram, talvez. E aí eu já revido na agressão. Então, defensiva. Aí que entra o autoconhecimento. Com a orientação terapêutica, a gente começa a se dar conta, a trazer a consciência. Por que estou sentindo assim? Da onde vem esse sentimento? Será realmente o outro? O que está acontecendo dentro de mim? Por que o que o outro fala me afeta tanto? Poderia não te afetar. Poderia eu entender que o outro está lá me agredindo porque ele também se sente não aceito. Porque a gente acha que só a gente tem problema, mas todo mundo passa por sofrimentos na vida. E se eu não consigo resolver aquele problema, se é algo que não cabe a mim, ou eu não tenho controle sobre aquilo, etc., por que eu vou ficar focando nisso, né? É a questão muito de saber resolver, ser autoconsciente, autorresponsável pelo que tu pode fazer, não pelo que o outro está fazendo. E vem muito uma questão de prioridades também. A gente pode entrar no assunto de prioridades. O que são prioridades? Às vezes a gente já pensa assim, minha prioridade é minha vida profissional, mas a gente às vezes, muitas vezes esquece a questão das prioridades emocionais também, né? A gente fica muito focado no que está em volta, no que é tangível, a reunião de amanhã, é minha família, é prioridade, tá, mas isso é muito abrangente. Então, não sei se recomendaria algum tipo de perguntas que a gente pode fazer, né, para se aprofundar ainda mais nisso. Ok, é a família, mas em que sentido? É estar mais presente no trabalho? Para o pessoal pensar. Desculpa. Isso, não, é isso mesmo. É isso mesmo. É que tem o delay, né? Às vezes eu paro aí, tá ainda falando ali. Mas é isso. Qual é o norte que a gente pode começar a pensar mais profundamente nisso, né? Nas prioridades, tanto nossas, né? Quanto no externo também, porque reflete. Então, um norte para a gente pensar sobre o que é prioridade na nossa vida. O que significa prioridade? Aquilo que dá sentido à sua vida. E o que dá sentido à vida? Para a gente pensar, buscar responder, cada um buscar responder essa questão, é interessante pensar o seguinte: o ser humano é que nem um banquinho que precisa no mínimo de 3 pés para ficar em pé. Nós temos 3 dimensões, somos formados de 3 dimensões. A dimensão física,
fisicamente nós temos que estar bem. A dimensão psíquica, emocional, que a gente não costuma dar atenção na nossa sociedade ocidental, muito pouco ainda, né? E a dimensão espiritual. Ai, agora ela tá mandando a gente ir pra missa, rezar, tem que ter religião. Não, espiritualidade não tem necessariamente relação com religião. A espiritualidade é justamente a nossa dimensão transcendental, que transcende o nosso ego, o nosso eu, que é o nosso indivíduo. É a gente se aperceber que qualquer ação, pensamento nosso, vivência nossa, não é isolado. Vai gerar influência sobre outras pessoas, sobre o ecossistema todo. Isso seria a espiritualidade. E essas 3 dimensões, psíquico, físico e espiritual, elas são integradas. Não adianta eu comer, me alimentar de um cardápio saudável se eu como estressada ou pensando na briga que eu tive com fulano de tal, né? Isso vai cair de forma indigesta. A gente está... então, nesse aspecto, essas 3 dimensões são integradas dentro da gente. Então, para começar a pensar sobre o que dá sentido à nossa vida, fazer uma verificação. Se o que dá sentido à nossa vida integra essas 3 dimensões, se está em acordo com as leis da natureza, né? Se vai fazer bem para mim e para os outros também, né? Se não vai ferir nenhuma lei da natureza. Sim. E aí a gente pode entrar também na questão de prazer, que é diferente de satisfação. Sim. Claro que prazer é bom, é importante. Por exemplo, depois dessa live, eu e o meu marido vamos abrir um vinho, porque eu costumo fazer isso depois das lives para comemorar. Mas olha só como esse prazer do vinho, ele está aliado à satisfação de uma noite de live, falando com pessoas, ainda mais atendendo ao querido convite da Mônica, né? Então, o prazer é imediato. A satisfação, ela fala de realização, de luta, de batalha, de conquistas, né? Então, ela é muito mais duradoura, a satisfação. E ela também fala de trazer sentido, ela também traz sentido para as nossas vidas. Então, são dicas que, aí voltando à questão do caos ordenado, da ansiedade que gera esse caos, esse turbilhão do dia a dia. De repente, tu teve um dia que foi uma droga, nada é resolvido, tu vai lá e te arrebenta bebendo num bar pra ter aquele momento de prazer, porque afinal tu merece. Só que tu sai de lá com uma ressaca, até com dor de cabeça, porque tem um monte de coisas penduradas. Então, assim, quando a gente busca a satisfação, a gente com certeza vai ter essas questões mais resolvidas na nossa vida. A gente não vai ter, por exemplo, a satisfação jamais vai ter um excesso de satisfação que vai te gerar ansiedade. Um excesso de prazer poderá te gerar mais ansiedade ainda, né? Tudo que for excesso, né? Tô vendo aqui, por exemplo, prazeres aqui que eu estava vendo na minha colinha aqui do roteiro da live, né? Consumos, diversões em excesso. Às vezes a gente relacionamento tóxico, só para não ficar sozinho, vou ter um relacionamento qualquer aí para não ficar sozinha, né? Mas espera aí, o quanto você é merecedor e o quanto você tem para dar para enriquecer a vida de outra pessoa e talvez tu não tá enxergando isso, né? Sim, é a tua relação com o objeto, né? Até no último café terapêutico você falou bastante sobre a relação com a comida, né? Com os alimentos. Essa questão do prazer versus satisfação também reflete naquilo que a gente tá colocando para dentro, né? Comida é energia. Às vezes a gente não dá esse valor e não dá essa atenção e pensa como algo prazeroso, como algo que algo vai entrar, apenas entrar e sair, pronto. Mas não, né? Tudo tem a sua
a sua importância, o porquê. E às vezes a gente tem essa questão do prazer imediato também, né? Ah, não, eu mereço. Ah, aconteceu outra coisa, hoje eu mereço. E aí não se dá conta que vou enfiar o pé na jaca hoje porque eu mereço. E se repete, e se repete, e se repete, tu não te dá conta, né? Isso em tudo, né? E essa autoconsciência de entender que todas as coisas que nós consumimos, alimento, informação, etc., objetos, tudo vai ter uma consequência, né? E essa consequência, ela vai depender de como a gente enxerga e como a gente está realizando aquele trabalho, né? Aquele movimento. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar melhor sobre isso, e não é uma questão punitiva, não vou fazer tal coisa, porque a Angélica falou que é excesso e prazer. Não é moralista, a gente entender o que é bom pra gente. E aí entra o autoconhecimento, né? E tudo, uma não coisa que tem tu como falaste fugir. aí, como trazendo para conceitos, né? Não se trata de questões moralistas, não pode isso, não pode ter prazer. É pior. Não, é muito maior que isso, é ético. O que é ética? Ética é prezar pela vida, pelo bem-estar global, né? Aí a Mônica falou do último café terapêutico, em que falamos do prazer em comer, e que comer faz bem, né? Faz bem quando a gente come bem, quando a gente come de forma integrada, né? Um momento de tranquilidade, que eu vou estar comigo mesma, ou que eu vou estar com outras pessoas, a satisfação do encontro. Enquanto tu tá comendo ali um prato de comida, ou uns quitutes, tu não tá comendo e já pensando em botar o outro bocado na boca. Nem sente o gosto. Não, nem sente o gosto. Não tem nem o prazer do sabor de tanto que tá se empanturrando. Então, veja, coloque o alimento na boca. Sinta o cheiro antes de colocar na boca. Sinta o sabor depois, enquanto você olha para a pessoa com quem você está comendo e contempla aquela pessoa, aquela criatura única também, aquele momento de parceria, né? É verdade. Então, olha, tudo isso que estamos falando está unindo e integrando prazer junto com satisfação. E isso reflete muito até pelo período que passamos, né? Pandemia, a privação, né? Toda aquela falta de contato, toda a modificação na nossa rotina, na nossa vida, muito mais do que rotina. E agora que as coisas começaram a normalizar, agora não, né? Quando começaram a normalizar, já faz um ano, veio o excesso, né? Veio o excesso ou a falta não, como eu posso chamar, a privação, talvez. Tem os dois grupos. Eu quero fazer muita coisa porque eu perdi tempo, ou eu não tenho mais vontade, eu mudei meu hábito, eu gosto de ficar mais quietinha, não quero mais sair. Então, essas duas atitudes diferentes e outras também, né? Por exemplo, o maior prazer e satisfação de sair de casa e encontrar outras pessoas, que muitas pessoas vivenciaram isso também. Porque aquele período da pandemia foi uma coisa totalmente inesperada e ameaçadora para nós. Inclusive, assim, de qualquer forma, subconscientemente, foi uma situação extremamente ameaçadora. Uma situação propícia, um gatilho propício para acionar programações sofridas nossas, atrapalhadas, que já estavam lá ali. do passado, que já estavam ali, que às vezes estavam adormecidas. Por isso que muita gente ficou com depressão, por isso muita gente teve surto de ansiedade. Tudo isso é insegurança diante do futuro. Aquele pânico, né? O que vai acontecer? Está tudo fora de controle. Sim. Pode ter sido um momento ruim, mas para os espertos e sábios foi um momento, e ainda está sendo um momento, de se dar conta de que aí está uma grande oportunidade
do autoconhecimento e da gente rever o que está, quais pecinhas estão mal encaixadas no nosso quebra-cabeça da nossa vida e como a gente pode melhorar e o que fazer, né, para crescer, para evoluir como ser humano, no desenvolvimento pessoal. Um estado que pode começar inicialmente como um estado neste momento que já passamos, né, da pandemia, um momento de contemplação. Aqui já estamos enfrentando outras situações, né, na vida, de desafios. Então, um momento para a gente se dar conta de observar como se fôssemos uma mosquinha de fora. O que eu estou sentindo? Como eu senti? Como é que foi minha vida toda, desde o início da minha existência? O que os outros estão sentindo? O que está acontecendo? Iniciar esse processo que a gente falou inicialmente de autoconhecimento e autotransformação. Nós não somos acostumados a lidar com o desconhecido, né? Tudo que é desconhecido, oculto, nós temos aversão ou a gente tem uma reação que não é tão positiva, né? Tão benéfica. Então, mudanças mais bruscas ainda, todo mundo sofreu coletivamente, né? Todo mundo, a grande maioria, né? O que é de se esperar, mas como a gente reage a isso é que faz a diferença, né? A gente é reativo ou resolutivo, né? Cada um tem seu tempo, né? É um aprendizado, mas a partir do momento que tu começa a ter uma mente mais resolutiva sobre aqueles aspectos, né, que são desconhecidos, que tu não sabe como vai ser, é aí que tu capta as oportunidades que outras pessoas talvez não conseguem enxergar. Deixa isso aí que tu tá falando como uma grande orientação para todo mundo, porque a nossa cultura já há muitos séculos, ela é muito o fora. Nós viemos de uma cultura muito yang, conquistar novas terras, novas tecnologias, é o fora, fora, fora. Então, há gerações, centenas de gerações, a gente não tem esse desenvolvimento interno de olhar para dentro, de prestar atenção ao que eu estou sentindo, ao que o outro está sentindo, a que história de vida que eu tenho e que o outro tem e que está se refletindo na sua realidade. Então, é esse tipo de movimento que eu acho que é um grande movimento inovador que vai fazer a grande diferença daqui para frente, né? Eu vou deixar aqui como duas ferramentas como dica para o pessoal que quer ou iniciar ou continuar no seu caminho de autodesenvolvimento. A primeira, que a gente falou bastante, é o café terapêutico, que se vocês seguirem no meu Instagram, terapeuta Angélica Boff, vão ver o anúncio do próximo, que vai ser no dia 26 de novembro, na Confeitaria Maomé, como, né, falamos, aqui em Porto Alegre. E neste café terapêutico, que é um bate-papo, né, tipo um workshop, que eu sempre proponho exercícios também, a gente vai falar precisamente sobre ansiedade versus bem-estar. E também dentro ainda dessa temática toda, né, e veio a coincidência maravilhosa da Mônica para me falar sobre essa temática da ansiedade, do caos, da agitação, né? Eu estou vendendo um curso que se chama Ansiedade, o que acontece comigo? É um curso online que é vendido através do Hotmart. Vocês encontram o link para acessar esse curso na minha bio, que é na descrição ali do meu Instagram. Vou deixar depois nos stories ali um atalho para quem tiver interesse. O link, boa, isso aí. Não, e também lembrar que o caos faz parte. Nós não podemos renegar o caos, né? É que nem aquela frase, nem tudo são flores. Nós temos as dualidades, né? Positivo, negativo, yin yang, feminino, masculino,
bem e o mal. Nós temos essas polaridades. A gente não tem como renegar o caos, a gente só precisa olhar para ele. A gente só precisa se lembrar que ele está ali por algum motivo. E muitas vezes oportunidade. Nós criamos aquele caos e a gente tem a oportunidade todos os dias de arrumar, de harmonizar, de recriar, inclusive de criar coisas novas, do caos que se cria coisas novas, né? O potencial criativo humano maravilhoso. É verdade, exato. Então, nós vamos falar mais sobre isso, né? Por enquanto a gente está aqui, cosmos, caos, isso, né? São nomenclaturas que a gente não costuma usar, mas a gente parte, né, do princípio da criação do universo, de quem somos. Nós somos o universo, nós somos o todo integrado, né? Como a Angélica lindamente explicou no início. Então, fazendo parte de um todo, a gente precisa olhar também para o caos, porque ele faz parte disso. E sem se julgar, sem se criticar, uma coisa que eu costumo falar também, começou a se criticar, tudo bem. Não se critique por se criticar. Para, respira e tá bom, já foi, agora vou fazer diferente. E criar esse hábito, né, de pensar diferente. Não é pensar positivo. Não é essa questão. Pensar positivo é que nem uma receita pronta. Agora estou pensando positivo. Mas e aqui? O sentimento corresponde aos teus pensamentos? Então é tudo uma questão de equilíbrio, né? Não é fácil. Ninguém falou que depois dessa live vai todo mundo mudar, vai todo mundo prosperar. Mas é um movimento, é gerar o primeiro movimento da mudança, daquela vida que você quer levar, né? Do próximo nível que você quer chegar. Então é isso, né? Espero que tenha sido bem esclarecedor. Um pouquinho do caos aqui pro pessoal. Olha aí, o caos felino. Precisamos também de bichinhos no nosso caos. Atrapalhando, entre aspas, a live. Mas aí é um sinal. É um sinal de uma criaturinha que alegra tanto a nossa vida, né? E que também merece amor e atenção no final do dia. Com certeza. E é isso aí, gente. Agradeço muito a tua... aceitar o meu convite. Tomara que a gente consiga mais parcerias, mais vezes, assim, que a gente está precisando muito, né? Eu acho tão... eu quero falar sobre isso também mais pra frente, né? A gente fica muito não é endeusando a palavra, mas muito olhando influenciadores e pessoas com vida mais pública, assim, nossa, olha a vida deles, né? Nossa. Ou até mesmo a galinha do vizinho sempre é melhor, né? Não é? Mas a questão todo mundo passa pelo caos. Todo mundo tem o caos na sua vida, né? A gente pode estar falando aqui, mas a gente também tem o nosso. Sim, Mônica. Aliás, é uma coisa bem interessante, bem que tu tá levantando aí, que é o seguinte. As pessoas muitas vezes vêm para terapia com muita vergonha de só comigo acontece isso. Mal sabem elas, sabe, que todas as pessoas passam por situações bem sofridas. Uma vez eu disse em sala de aula, mas o ser humano sofre. E o professor olhou para mim e disse, professor também, parapsicólogo, o ser humano sofre. Exatamente, né? Então, se colocar isso também. Mas também pode ser muito feliz. Então, quando a gente entra nesse caminho de integrar as 3 dimensões, com certeza a gente encontra muita felicidade. Um caminho de contínua satisfação, luta e satisfação, conquista e satisfação. Exatamente, né? A ideia aqui é continuar o movimento. E é isso aí. Muito obrigada para todos que estão presentes. Também, parabéns por esse trabalho. Obrigada por todo mundo que passou por aqui, que está presente até o fim. A live vai ficar gravada, né, Mônica? Vai ficar gravada, com certeza. Tá. Beleza. Tá bom?
Então tá, fica o convite então para o Café Terapêutico, para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho da terapeuta Angélica e também o curso sobre ansiedade. Vou deixar daqui a pouquinho nos stories, tá? O link. E é isso aí. Tá. O link. Show Boa de noite bola. para todos e até a próxima. Beijo a todos. Tchau, tchau.